Bom dia, pessoal. Aqui é o Juliano, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre erros de português. Eu fiz um vídeo recentemente, faz algumas semanas, sobre isso e fez bastante sucesso. O pessoal gostou, me deu feedbacks. Então eu decidi também reunir aqui outros erros que eu vejo comumente nas traduções, porque eu trabalho muito frequentemente como revisor e vejo esses erros e corrijo. Então prestem atenção para nos seus próximos trabalhos vocês não cometerem mais esses erros de escrita em português. Então vamos lá, o primeiro deles tem a ver com redundância. Eu também falei da redundância no vídeo passado, quando eu falei sobre há 3 anos atrás. Não pode, você só fala há ou atrás, não os dois. E o erro de hoje é como, por exemplo, que muitas vezes as pessoas botam juntos, mas eles querem dizer a mesma coisa, então é uma redundância, você não pode usá-los juntos. Você tem que falar só como ou, por exemplo, não pode usar os dois, escolha um. Então, digamos, as pessoas praticam muitos esportes na praia, como surf, vôlei de praia e corrida. As pessoas praticam muitos esportes, por exemplo, corrida, vôlei e surf. Tá? Ou você usa como, ou você usa, por exemplo, os dois juntos. Não, evitem e lembrem disso, tá? O segundo erro é a palavra tão pouco. Na verdade, são duas palavras, né? Pode ser tão pouco separado ou tão pouco junto. Quando é separado, significa muito pouco. Esse menino vai ficar magro porque ele come tão pouco. Ele come muito pouco. Então, separado significa muito pouco, né? Tão pouco. Intensidade. Agora, tão pouco junto significa também não. Ele não gosta de viajar para o interior, tão pouco para o exterior. Então, é isso. Tão pouco junto é a mesma pronúncia, mas significa também não. Ele não foi fazer compras, tão pouco ficou em casa. Também não ficou em casa. Então, prestem atenção nesse erro, tá? Tão pouco separado, muito pouco. E tão pouco junto, também não, tá? O terceiro erro é a vírgula entre o sujeito e o predicado. Não pode existir, certo? Muitas vezes isso acontece quando o sujeito é grande e o pessoal se confunde pensando que tem que botar uma vírgula ali no meio. Mas não, você tem que botar o sujeito e depois tem que colocar o verbo e não pode ter vírgula entre os dois. Eu procurei aqui um exemplo na internet, vamos dar uma olhadinha. A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda informou que o dia e o horário da audiência ainda não estão confirmados. Então, a assessoria de imprensa informou. Não pode ter uma vírgula aí no meio. A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda informou, sem vírgulas, tá? No meio, não pode. Porque é o sujeito e o predicado, tem um verbo, então não pode ter vírgula no meio dessa história aí. Outras frases aqui de exemplo: quem viver, verá. Quem ama, educa. Quem tudo quer, tudo perde. Então aí, no caso, quem viver, quem ama e quem tudo quer são os sujeitos. Então, o verbo depois não pode estar separado por uma vírgula. Então, preste atenção nisso, tá? Não coloque uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Outro erro que eu vejo muito comum tem a ver com a maioria, certo? A maioria das crianças estuda. A maioria dos jogadores está preparada. Os jogadores estão preparados para o jogo, mas a maioria dos jogadores está preparada para o jogo, porque quem é o sujeito é a maioria. A maioria é singular feminino. Então, a maioria está, a maioria quer, a maioria fez isso, a maioria está aqui. É porque quando a gente completa com algumas frases, né, parece que a coisa fica no plural. A maioria das mulheres é linda. Então, não é a maioria das mulheres são lindas, a maioria dos jogadores estão preparados. Não. Prestem atenção que o sujeito aqui é a maioria. Então, é sempre singular e feminino. Tá? A maioria dos professores está em sala de aula.
Então, prestem atenção. E também grande parte. Grande parte é uma coisa também singular e feminina. Então, grande parte delas está preparada. Grande parte das pessoas está aqui. Grande parte dos homens saiu. Então, prestem atenção. Quem é o sujeito? A maioria, grande parte, feminino, singular. Então, o verbo tem que estar também no singular, certo? O próximo erro é uma tradução que às vezes o pessoal pega diretamente do inglês e erra, né? É sobre o verbo replace, que é o verbo substituir, que em inglês ele tem a preposição with, que literalmente significa com. Mas em português a gente substitui algo por outra coisa. Então, em inglês é a preposição with, com o verbo replace. Em português é a preposição por, com o verbo substituir. Eu quero substituir essa camisa por essa outra. Eu quero substituir esse objeto por outro. Substituir um por outro. Em inglês é with, mas em português é por. Não é substituir com. Às vezes eu leio isso. Substituir com aquilo. Não, tá errado. Substituir por aquilo. Prestem atenção nisso, tá, galera? Outra coisa é a questão da crase. Às vezes o pessoal coloca crase onde não tem, certo? Então, por exemplo, esse relatório é relativo a pessoas desabrigadas. Tem crase aqui? Não tem. Porque o que é uma crase? Uma crase é uma preposição a mais um artigo a ou o artigo as, no plural. Então, a pessoas. O artigo, se tivesse artigo antes de pessoas, teria que ser o artigo as pessoas. Então, se tivesse que ter crase, teria que ser as pessoas. A mais as mais pessoas. As pessoas. O relatório relativo às pessoas. Agora, se eu disser o relatório relativo a pessoas, não pode ter crase, porque não tem o artigo as, certo? Então, prestem atenção, não pode ter uma crase na frente, uma crase sem o S, na frente de uma palavra no plural, feminina. Não pode. Há pessoas, há crianças, há países. Nada disso tem crase, porque realmente a palavra está no plural. Se fosse para ter crase, a crase estaria também no plural, né? As pessoas, aos países, às crianças. Teria que ter um S aí também. Então, preste atenção. A alguém, relativo a alguém, também não tem crase, certo? Porque não tem um artigo antes de alguém. Tem só a preposição a. Não tem um artigo. Então, a pessoas, a alguém, não tem crase, certo? Agora, em termos percentuais, vamos lá. 10% da população acredita ou acreditam? 10% acreditam. 10% querem mudança. 10% votaram nele. Então, assim, o percentual é um número. O número 10 é um número maior do que 1. 50, 70 é maior do que 1. Então, sempre vai ficar no plural. A não ser que fosse 1% quer mudança. 1% votou assim. Aí tudo bem. Agora, se você usar um número maior do que 1, sempre vai ser no plural, certo? 10% das crianças fizeram uma excursão. 50% dos jovens estão fora da escola por causa da pandemia, sei lá. Então, 70% dos jogadores chegaram a tempo. 2% dos jogadores fizeram gol. Então, percentual é um número maior do que 1, então o verbo está no plural. Prestem atenção nisso, que às vezes eu vejo o pessoal colocando 10% acredita, 10% quer. Não, 10% querem, 50% fizeram, 70% viajaram para o exterior. 70 pessoas viajaram, 70 viajaram, 50 fizeram. É só você tirar o percentual e você vê que é um número maior do que 1. Presta atenção nisso. Outro erro é o espaço branco duplo, que muitas vezes tem nas traduções, tá? Então,
as pessoas escrevem, às vezes um erro de digitação, clica 2 vezes na barra de espaço, fica lá um espaço em branco duplo entre uma palavra e outra. Então eu corrijo muito isso, muito frequentemente, tá? Eu sugiro, para que evite esse erro, você no final coloque o comando localizar e você localize espaços brancos duplos. E substitua por apenas um, certo? Então fica aí a dica para evitar os espaços brancos duplos. O próximo erro é nas palavras ideia, colmeia, coreia, que não tem mais acento, tá? Não tem acento. Ideia, não tem acento. Coreia, não tem acento agudo. Prestem atenção nisso. Antigamente tinham, mas agora não tem mais. Então essas palavras que terminam com eia e tudo mais, não são acentuadas. Preste atenção nisso. Agora, vamos lá. Falando de advérbios que terminam em mente. Quando eles estão juntos, só o último fica com mente. Os outros perdem, certo? Então, prestem atenção nisso. Tá? Por exemplo, o sistema será alarmado visual e sonoramente. Quer dizer, o sistema tem um alarme visual e um alarme sonoro. Ele vai ser alarmado visualmente e também sonoramente. Mas quando a gente bota eles juntos, o primeiro perde o mente. Todos perdem, só o último fica. Né? Será alarmado visual e sonoramente. Eu vou escrever um texto linda e perfeitamente. Eu vou escrever um texto rápida, linda e perfeitamente. Rápida, linda e perfeitamente. Você não pode dizer rapidamente, lindamente e perfeitamente. Não pode. É só o último que fica com mente. Só o último. Eu vejo muitos tradutores, até experientes, até escrevendo posts no Facebook, colocando mente e mente. Então não façam isso. Quando você for escrever um advérbio terminado em mente, tiver vários deles em sequência, só o último que fica, tá? É por isso que a gente precisa escrever um texto precisa e lindamente, tá? Rápida, precisa, linda e perfeitamente. Só o último aí que fica com mente. Prestem atenção nisso. Não tem mente e mente. Não existe. Agora, o último erro comum são os 4 porquês. Em português, a gente tem porquê separado sem acento, separado com acento, junto sem acento, junto com acento. Quando é que usa cada um? Bem, você pode dar uma olhadinha no Google, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Mas sempre essa dúvida pode surgir ao longo do tempo e você pesquisa novamente, tá? Essa é a dica que eu dou. Bem, porquê separado sem acento é para fazer uma pergunta. Então, por que o meu amigo Roger quer morar em Fortaleza? Por que ele quer morar aqui? Separado sem acento. Aí quando eu vou responder, ele quer morar aqui porque aqui tem praias. Junto, sem acento. Então, o porquê junto, sem acento, é para responder. Separado, sem acento, para perguntar. Certo? Agora, porquê separado com acento é quando está no final da frase. Se você perguntar simplesmente, por quê? Separado com acento. Beleza. Então, ele veio aqui. Por quê? Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Separado com acento, que está no final da frase. Agora, quando é que é junto e com acento? Quando é um substantivo, tá? Eu não sei o porquê. Eu não sei o motivo, a razão. Não sei o motivo, não sei o porquê. Junto com acento. Se você pudesse substituir pela palavra motivo. Então, prestem atenção aí, ó. Separado com acento e junto com acento. Eu não sei porquê, separado com acento. Eu não sei o porquê, junto com acento. Porque esse o transformou ele num substantivo. Então fica aí a dica dos 4 porquês. Prestem atenção. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí dos 11 erros que eu elenquei aqui. Como, por exemplo, use apenas um deles. Tão pouco separado significa muito pouco e junto significa também não. A vírgula entre o sujeito e o predicado não pode existir. A maioria
é feminino singular, presta atenção. Substituir por alguma coisa. Há pessoas, há alguém, não tem crase. 10% acreditam. 50% estão aqui. 70% votaram dessa forma. Então, é sempre percentuais maiores do que 1 no plural. Espaço branco duplo, presta atenção nisso. Ideia e Coreia não tem acentos. E tampouco colmeia. O sistema será alarmado visual e sonoramente. Nós temos que escrever traduções linda, maravilhosa e perfeitamente. Por quê, por quê, por quê e por quê? 4 pronúncias iguais, mas com escritas diferentes dependendo do caso. Fiquem atentos e escrevam bem. Grande abraço e até a próxima.